Oi, gente, tudo bem? Eu sou Suzana Matos, você está no canal do Dicas e você é muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda aqui. Muito bem, nós vamos falar hoje justamente sobre um assunto que eu já conversei aqui, mas é sempre bom relembrar e é sempre bom falar sobre a Carta Magna. E eu me lembro que no primeiro vídeo eu falei especificamente da Constituição de 1988, da nossa carta, a atual Carta Magna. Mas eu já quero dar uma reforçada sobre isso e falar qual a importância disso no terceiro setor. E é claro que eu fui fazer pesquisas também e fui ver quando surgiu a primeira Carta Magna no mundo. E é claro que isso surgiu na Inglaterra, lá no ano de 1215, com o reinado, com a monarquia que existia na região. Rei Dom João, depois seu filho Henrique III, tal, e assim por diante. Bom, a gente chega aqui no Brasil e após os registros, né, históricos do descobrimento do Brasil, segundo os registros históricos, 1500, após esse período a gente vive um período monárquico. Depois desse período, a gente percebe, há uma discussão e grandes discussões e grandes debates e grandes confrontos em relação à liberdade e à garantia dos direitos e à voz do povo de ser ouvida. Sendo assim, então, dia 25 de março de 1824, olha, faz tempo, hein? Há 198 anos, foi a primeira Constituição da Carta Magna no Brasil. Foi a primeira elaboração da Carta Magna do Brasil. Isso aconteceu um ano depois da independência do Brasil. Então, em 1824, nós tivemos, então, a primeira Carta Magna do Brasil. E, na verdade, o que é uma Carta Magna? Como todos nós estudamos um pouquinho de história, às vezes a gente tem que buscar e rebuscar mais informações, que infelizmente a gente não tem todas as informações necessárias, então a gente tem que pesquisar muito, como a gente gostaria de ter. Mas todo o mundo vivia no regime monárquico, né? Onde apenas o rei tinha o poder e ele só saía do poder quando ele realmente quisesse e abdicasse da sua função, morresse, enfim, alguma coisa assim. E o povo ficava totalmente refém ao seu poder, à sua hierarquia, à sua demanda. Acontecendo isso, o que a gente vê em linhas gerais? Em que as pessoas não eram ouvidas, as pessoas se tornavam escravas e nunca havia uma oportunidade de uma pessoa entrar e assim, de maneira democrática, exercer a garantia de direito para a população, para o povo. Com isso, muitas guerras, muitas manifestações, enfim, tudo que a gente conhece, a gente pode pesquisar na internet hoje que está acessível. Nós passamos, então, da monarquia para a república, que a república é justamente o que é? Aquilo que o povo pode realmente tomar por opção, pode opinar, pode lutar. Por exemplo, antigamente eram os reis que passavam de geração em geração. Hoje nós vivemos num sistema de república, onde o povo deve escolher, né, quem estará lá representando no poder. E esse poder é limitado, né? 4 anos aqui no Brasil, podendo ter reeleição, e aí acabou. E aí entra uma nova função. E para isso a gente tem documentos que nos regem, e nós temos no Brasil a nossa Carta Magna. A última Carta Magna no Brasil é a Constituição Federal de 1888. E aí, com isso, a gente tem, norteando, né, o que diz a Constituição Federal, que eu vou ler aqui algumas partes muito bacanas para a gente procurar entender. Às vezes a gente fala, nossa, esse negócio é muito complexo, né, coisa só para advogado ler, mas acho que é interessante e é fundamental a gente ler, até porque a gente está vivendo um período de eleições em que a gente tem que tomar decisões em que realmente vão fazer relevância na vida da sociedade. Então, a Constituição de 1988, ela começa assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos na Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais e liberdade, segurança e bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacíficas das controvérsias, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Nossa, que baita introdução, né? E aí ela começa e vai dividindo, assim, várias áreas, é muito ampla, muito complexa, e claro que eu não vou ler aqui, senão a gente vai durar um mês para assistir esse vídeo e vocês vão me esganar. Mas eu quero instigar vocês que não leram, mas que leiam, para que possam saber.
O artigo 1º, por exemplo, é uma introdução e vai falando do que vai tratar a Constituição, sobre a soberania da República, sobre a sua cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, o trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E tem esse parágrafo único do 1º artigo, que eu acho fantástico, que a gente utiliza muito, principalmente nós, militantes do terceiro setor, que é justamente isso. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, só para a gente finalizar o nosso vídeo, para a gente refletir, nós que atuamos no terceiro setor, precisamos trabalhar esses conceitos de reflexão no grupo que a gente atua. Sim, uma organização não existe apenas para dar cesta básica, uma organização não existe apenas para deixar as portas abertas e atender as pessoas com algum tipo de projeto, atividade, mas principalmente na questão de formação de cidadania. É muito importante a gente entender isso. Então, é importante que em algum momento a gente tenha essa roda de conversa, e esse ano é um ano propício, que é ano de eleição. É importante a gente não levantar a bandeira partidária, mas a gente levantar uma reflexão para essa questão da Constituição, de que ela existe para garantir a liberdade do povo, de que ela existe para nos direcionar, que ela existe para manter um Estado de direito em ordem e paz, né? Deveria ser assim, se não é, deveria ser. E que, a partir do momento que a gente conhece a Constituição, a gente começa a pleitear com o embasamento correto, com o embasamento em cima da lei. E é importante que as pessoas saibam disso, é importante que quem está na periferia saiba os direitos que ele tem. Na Constituição nós falamos sobre assistência social, nós falamos sobre o meio ambiente, falamos sobre educação, falamos sobre seguridade, sobre justiça, sobre trabalho. Enfim, é nela que está amparada, é a Carta Magna, ou seja, é o teto quem rege o nosso país. E é importante porque isso foi conquistado com muita luta de muita gente, inclusive com própria vida, né? Morte de pessoas. Então é importante que a gente tenha acesso, conheça e divulgue a importância da Carta Magna para o crescimento de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Enquanto a gente não difundir esses conhecimentos, essa questão de soberania, cidadania da República, pluralismo político, né? Precisamos ter respeito com o pensamento, com a ideologia. Podemos não concordar com tudo, mas precisamos ter respeito uns com os outros e lutar para que, dentro dessas ideais e ideologias, a gente chegue num consenso onde a sociedade realmente seja ela que prevaleça, seja o povo que prevaleça e não sofra. Entendeu? Bom, e com esse discurso quero dizer que nós, do terceiro setor, temos uma força muito grande, porque temos acesso ao povo, temos acesso à população e precisamos ajudá-los a compreenderem mais ainda do que já compreendem, né, dentro da sua concepção, a importância da Carta Magna, a importância da Constituição Federal. Então é sempre bom relembrar, e nós temos aí mais de 30 anos da atual Carta Magna, e é importante que ela seja difundida em todos os lugares, refletida, levada à discussão, levada à crítica, levada a, enfim, reflexões diversas, para que a gente possa pensar e repensar numa sociedade mais justa e mais igualitária. Fica aí a dica e um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.